E aí, beleza? Flamengo empata no Maracanã 0-0 com o terceiro colocado Cruzeiro, mas se mantém na liderança do Brasileirão. Bora lá pro vídeo? Muito bem, bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe o seu like, comenta, curta, compartilha, envia o link aí para os seus amigos para a gente falar um pouco desse 0-0 Flamengo e Cruzeiro, que não foi, de fato, um jogo ruim. No primeiro tempo até deixou a desejar, foi um jogo com poucas oportunidades para os dois lados, as duas equipes. A gente vai trazer aqui, inclusive, alguns momentos, mas a verdade é que o primeiro tempo ficou devendo pelo tamanho do jogo, né? Pela grandeza do clássico. A gente lembra que no primeiro turno o Cruzeiro venceu o Flamengo por 2-1, inclusive com o gol do Gabriel, do Gabigol, o gol de pênalti ali no rebote. Rossi pegou o pênalti e o Gabriel fez o gol no rebote. Mas enfim, falando desse jogo de hoje, antes de começar aqui a nossa análise e também a entrevista coletiva com o treinador Felipe Luiz, eu vou pedir para você se inscrever, tá? Se você não é inscrito, se inscreve, vamos ajudar aí a fortalecer o canal e curta também esse vídeo aí se você gostar do nosso conteúdo, claro. Bom, nessa noite de hoje, esse jogo da quinta-feira, o Flamengo ele fez até uma boa partida, mais especialmente ali no segundo tempo. Alguns jogadores, para mim, não tiveram um dia bem legal. O Arrascaeta mesmo hoje esteve abaixo, o Samuel Lino também. Inclusive, creio que demorou até um pouco para ser substituído, né? Porém, a entrada, quem o substituiu foi o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique entrou no lugar do Lino. E eu não achei também que houve grande evolução ali por aquele lado. Eu achei que pudesse entrar ali o Luiz Araújo, que por sinal entrou bem quando entrou, né, substituindo ali o Arrascaeta, e o Carrascal depois saiu também para a entrada do Pedro, né? Então nós tivemos aí essas três substituições. Do lado do Cruzeiro, o Cruzeiro fez um jogo ali dentro dos seus propósitos de jogo. Eu achei até que o Cruzeiro pudesse agredir mais o Flamengo, né, especialmente ali na parte do primeiro tempo, onde o Flamengo não esteve tão agressivo assim como de costume no Maracanã, né? O Flamengo esteve meio morno hoje no primeiro tempo, mas no segundo tempo apresentou um bom futebol. Aos 5 minutos ali a gente teve um cabeceio do Samuel Lino, buscando o Arrascaeta, o primeiro grande lance do jogo, onde o Samuel Lino cabeceia cruzado assim e o Arrascaeta chega atrasado, não conseguindo completar para o gol. Aí aos 27 minutos o Arrascaeta viu ali o Varela também entrando pelo lado direito, o Arrascaeta vira essa bola e o Varela ainda chega a tocar nela, né? Ali já quase que saindo, ele consegue tocar e a bola bate no jogador de Cruzeiro e vai para escanteio. Na mesma jogada teve a cobrança de escanteio, e aí a bola sobrou para o Arrascaeta, que também cabeceou cruzado. Os lances do Flamengo, inclusive, nesse jogo, foram boa parte deles de cabeça, né? Aos 28 minutos também o Arrascaeta encontrou o Carrascal, né? Ali não se entenderam, na verdade, na entrada da área e não conseguiu, portanto, converter essa finalização para o gol. Aos 35, ainda no primeiro tempo, foi que o Cruzeiro agrediu de fato o Flamengo, um bombardeio ali, né? O Rossi fazendo duas defesas, né? No primeiro chute do Caio, depois do Christian, uma defesa muito legal, inclusive precisa do Rossi em dois momentos. A segunda defesa no chute do William, né? E o chute que foi definido com os pés. Houve até reclamação ali do time do Cruzeiro, no toque de mão, alguma coisa assim do tipo, mas a emoção mesmo veio no segundo tempo. No segundo tempo, já ali com 2 minutos, o Samuel Lino cabeceou, né, o Carrascal cruzou uma bola muito boa, o Samuel Lino subiu de cabeça e o Cássio fez uma defesa. Eu diria que foi a defesa do jogo, esse lance que talvez foi o grande lance assim, da partida, a defesa do Cássio, sensacional, né? No contrapé ali o Cássio conseguiu se esticar e fazer a defesa. Aos 9 minutos, o Cruzeiro devolveu com o Caio Jorge a defesa do Rossi.
Uma boa chegada do time do Cruzeiro. Aos 13 minutos, de novo, o Caio Jorge. E mais uma defesa do Rossi, né? O Caio Jorge ali com o passe do Matheus Pereira. Um bom momento do Cruzeiro aí, dos 9 aos 13 minutos. Teve esses bons momentos. Aos 14 minutos também o Varela recebeu ali dentro da área. Poderia finalizar melhor, mas isolou. Aos 17 minutos, Carrascal e o Plata, né? O Carrascal finalizou. Na verdade foi o Plata, né, que finalizou em cima do Cássio, né, no passe do Carrascal. O Plata entra ali pelo lado direito e aí com boa chance de dar uma cavadinha inclusive, mas ele finalizou talvez não tão bem e o Cássio conseguiu fazer a defesa e portanto talvez um bom momento também para quem sabe o Flamengo tentasse um gol, pelo menos para sair do 0-0, foi quando o William foi expulso aos 37 minutos ali por uma falta em cima do Bruno Henrique. Né? Portanto, aos 37 minutos, o Cruzeiro ficou com um jogador a menos, mas o jogo parava muito, né? E ficava aquela coisa de o jogador cai demais, né? E quando se está perdendo, ou melhor, quando se está ganhando fora de casa, ou quando você tem um jogador a menos, normal que os jogadores vão fazer cera. E foi isso que aconteceu. O Gabigol entrou ainda ali no final, nessa reta final, aos 40, se eu não me engano. E pouco fez, pouco pegou na bola também. Final 0-0 Flamengo e Cruzeiro. Repetindo, não foi um jogo ruim, né? Um resultado que, para o Flamengo, talvez seja pior do que para o Cruzeiro. O Cruzeiro saiu comemorando, o torcedor do Cruzeiro saiu comemorando, o torcedor do Palmeiras com certeza comemorou mais ainda, né? O Palmeiras ia ver o Flamengo tirando uma distância larga, né, na sua frente, e o cruzeirense ainda com aquela expectativa, né? Tá tudo aberto, o campeonato tá aberto, tudo pode acontecer. Se o Flamengo ganha hoje, dificilmente Cruzeiro poderia buscar ou tirar esse título aí do Flamengo e Palmeiras. Então, 0-0 no clássico, chama atenção o público, né? 72.500 torcedores, né? O Flamengo realmente batendo recordes e superando recordes atrás de recordes quando se fala em presença de torcedor no estádio. Estou acompanhando aqui a Flá TV, porque daqui a pouco o Felipe Luiz ele vai falar, ele vai inclusive trazer aí a sua análise, né, sobre a partida. O Felipe Luiz, que inclusive é muito elogiado nas suas entrevistas coletivas, porque realmente traz a análise do jogo, né, traz realmente ali o que realmente foi a partida. E é claro que a gente vai ficar ligado e a gente vai acompanhar aqui daqui a pouco a entrevista coletiva do Felipe Luiz. E você que está chegando aí no nosso canal, se inscreve, comenta, curta, compartilha, comenta aí se você está feliz com o resultado, se você é torcedor do Flamengo, torcedor do Palmeiras, do Corinthians, do Cruzeiro, comenta aí para eu saber se você aprovou, se você curtiu o resultado nesta noite de hoje. Já enquanto isso, a gente vai trazer aqui a tabela de classificação. Nesse momento, o Flamengo segue líder com 55 pontos. O Flamengo é líder com 55. Deixa eu abrir aqui o aplicativo para mim passar para você toda a tabela aqui sobre a classificação. Vamos lá, Flamengo líder 55, Palmeiras é o segundo colocado com 52, 52, então tá aí 3 pontos de distância. Lembrando que o Palmeiras tem jogos a menos, né, jogos a menos que o Flamengo. Tem um jogo a menos que o Flamengo? É um jogo a menos que o Flamengo. O Flamengo também tem um jogo a menos. O Cruzeiro tem o terceiro colocado, o Cruzeiro com 51 pontos. E o quarto colocado tem 43 e é o Botafogo, né, fechando assim o G4. Portanto, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo fecham o G4 com sendo aí, portanto, os 4 primeiros. E o Mirassol, em quinto colocado, o Mirassol está ali com 43 pontos, né, seguido de Bahia com 40, o sexto colocado. Vamos lá ver se já tem o Felipe Luiz. Ainda não. Uma pena não poder botar aqui os melhores momentos, né? Pode dar strike, direitos autorais, enfim. Né? Mesmo que é da Flá TV, né? Mas não vai rolar legal eu colocar aqui essas imagens. Mas, de fato, gente, a próxima partida do Flamengo, vou trazer aqui para vocês também.
Aqui é o histórico, né? Estou vendo aqui no aplicativo SofaScore, né? O SofaScore, que é um aplicativo bem legal que dá todas as estatísticas, enfim, né? Todas as estatísticas a gente pode acompanhar aqui no SofaScore. Ah, tá, os outros jogos da rodada. Cadê o Felipe Luiz? Ele não está falando ainda ou já? Vamos lá. Ali na TV já está dando que está falando. Ah, tá, já está sim. Vamos lá, Felipe Luiz, treinador do Flamengo, já falando ao vivo nesse momento pela Flá TV. Continuar evoluindo porque não paramos de aprender nesse trabalho aqui. Todo dia é uma experiência nova e estou muito feliz. Já falei em outras ocasiões aonde eu estou. Estou muito feliz de estar liderando esse grupo de jogadores e acho que foi um prêmio viver um jogo desse nível hoje do banco de reservas ali. Foi um jogo altamente tático, muito estudado pelas duas partes. Foi um jogo muito intenso, mas uma intensidade europeia e difícil quando é primeiro contra segundo até então. É claro, sempre é altíssimo nível e a balança sempre pode pender para qualquer um dos lados. Aqui. Boa noite, Felipe. Antes de fazer a pergunta, eu queria entregar para você um presente do Coluna do Fla por essa marca de 1 ano à frente do Flamengo. É uma marca difícil, né? Tanto que a última vez que aconteceu foi em 2020, né? E agora a pergunta aproveitando essa deixa de 1 ano à frente do Flamengo, trabalhar no Flamengo é complicado, ser técnico do Flamengo é complicado, a pressão ela é muito grande. E eu gostaria de saber quais foram os principais desafios que você vem encarando, que você está encarando à frente do Flamengo nesse 1 ano de clube. Primeiro, obrigado pelo presente. Prometo que eu vou usar amanhã para ir para trabalhar. Desculpa. Aqui, ó, camiseta. Obrigado, tá? Muito obrigado. Os desafios são diários. Todo dia se apresentam novos desafios, novas decisões que tomar, situações que resolver de formas diferentes, situações tanto físicas, emocionais. Então, é um trabalho onde eu ainda estou me conhecendo muito. O que eu vivi na Libertadores no outro dia, eu nunca tinha vivido como jogador, e olha que como jogador também é muito intenso e acho que nada se compara a ser jogador de futebol, mas o que eu vivi no outro jogo da Libertadores foi o auge, acho, de um esporte na minha vida. Então, sou muito grato pelo que eu estou vivendo aqui e o que eu falei, acho que os desafios eles se apresentam todos os dias e a gente tem que ir resolvendo e sempre tentando evoluir em cima dos erros e dos acertos. Boa noite, Felipe. Boa noite. Tudo bem aqui? Sidão Marinho da Litoral News. Você hoje fez a opção de tirar o Pedro do 11 inicial para ter o Samu junto ao Plata, Arrasca e Carrascal juntos. Queria entender o porquê dessa decisão que você pensou para o jogo e também o porquê do Pedro entrar mais nessa reta final, dos 10 minutos finais do jogo. O Alacian também não tem ganhado muitas oportunidades. Era um jogo que você não queria ter uma referência de um centroavante de fato na parte ofensiva. Eu queria que você explicasse um pouco o que buscou também dentro dessas alterações. Obrigado. Bom, primeiro, tudo vai em função do nosso plano de jogo, das características que eu acredito que a equipe precisa para vencer o jogo. Independente dos nomes, já falei para vocês, os nomes e a idade, isso não me importa, vai sempre me importar o que eu acredito, eu como treinador, que a equipe precisa e qual é o caminho para vencer a partida. Nem sempre vou acertar, nem sempre, e às vezes acerto, às vezes erro, é normal do meu trabalho, mas são as minhas convicções. O Cruzeiro é o time que joga com a linha mais alta do campeonato. E isso foi assim no jogo de ida. E muitas vezes, se você não estica essa linha, se você não incomoda essa linha, você fica no seu campo jogando o jogo todo. Então a opção foi puramente estratégica pelo plano de jogo, todas elas. E o Wallace, verdade, talvez seria um jogo hoje para o Wallace. Mas optei pelo Pedro porque eu também acreditava por onde estávamos entrando e que o Pedro poderia chegar para finalizar essa bola dentro da área. Então naquele momento no jogo,
optei por tirar o Arrascaeta e o Plata continuar fazendo os mesmos movimentos, até mesmo porque, para mim, na minha opinião, tanto o Plata quanto o Carrascal foram os melhores do time, então estava difícil realmente tirar, porque o time estava muito bem e estava sendo um jogo muito, muito equilibrado, no nível tático muito alto, e qualquer mudança tem uma consequência. Tanto é que o treinador deles também não trocava, e assim foi quase até o final. Felipe, Raíssa Simplício da Gol Brasil e da revista Placar, parabéns aí por completar 1 ano, e você está muito perto de uma marca que não acontece desde 2011, que é um treinador começar e terminar a temporada como treinador do Flamengo. Mas eu queria te perguntar sobre o Samuel Lino, né? Porque ele chegou muito bem, o primeiro jogo dele arrebentando, super arisco, depois foi para a seleção brasileira, inclusive, só que nos últimos jogos ele caiu um pouco de rendimento e ele parece bastante ansioso, né? A gente vê assim de fora, dentro de campo ele parece estar bastante ansioso. Eu queria saber se essa é a tua visão também, se você chegou a conversar com ele, como é que você está vendo esse momento? Bom, primeiro que o Lino, todo mundo sabe da qualidade, ele já demonstrou quando ele chegou aqui. E todo jogador, e principalmente aqui no Flamengo, oscila, né? O Lino teve uma sequência muito pesada de jogos, muito difícil. O jogo da Libertadores teve uma carga grande, depois 3 dias teve que jogar também contra o Corinthians, onde foram jogos muito difíceis, e eu optei por dar essa sequência de minutos para ele. E fisicamente, talvez ele sentiu um pouco no jogo contra o Corinthians, e isso faz o rendimento cair um pouco. Agora, é importante que vocês e também a torcida entenda que os dribladores são os jogadores que mais perdem bola. Isso é uma coisa natural do futebol, nas estatísticas, em todos os lugares. Então, sempre que você tem um driblador, que no nosso caso será Cebolinha, Michael, Samuel Lino, o próprio Plata quando joga aberto. Então, são jogadores que são dribladores, e eles arriscam ou 1 contra 1 e se expõem muito. E uma das coisas que eu tentei muito hoje era explorar esse 1 contra 1 dele contra o William, mas o Cruzeiro dobra muito bem a marcação. Então vinha 2, 3 e não era um jogo fácil para ele, nível tático, e ele não teve uma performance do nível que ele vinha apresentando antes. E o difícil é isso, né? Que na primeira vez que ele dá uma oscilada já vem a vaia, e isso, claro, sempre, se vocês olham bem, quase sempre são com os dribladores, né? Então, importante que a gente saiba que esse tipo de jogador, ele tem a confiança do treinador. Sou eu que peço para ele driblar, sou eu que peço para ele ir para cima, para ele ir para essa jogada individual, porque quando ele consegue passar, ele gera muita vantagem. Então, espero que ele não se abale com isso, porque é uma coisa absolutamente normal, e que ele recupere a alegria e continue indo para cima o quanto antes. Normal. Sempre foi assim o Flamengo. Felipe aqui, Renan Moura da Rádio Globo CBN. Faz uma partida abaixo e é vaiado durante a partida. Só no Flamengo, na verdade. Queria entender hoje a situação do Juninho, que foi o primeiro jogador contratado nessa temporada e não vem sendo relacionado. Ele está treinando tão mal assim nos treinamentos no Ninho do Urubu. Queria entender o panorama dele dentro desse elenco hoje. Obrigado. Bom, sobre as trocas, primeiro eu troquei o Lino, porque realmente não estava fazendo um bom jogo, e puramente parte estratégica do jogo, optei por deixar o Bruno daquele lado do William. E até mesmo o Bruno conseguiu a expulsão, mas eu acreditava que poderíamos ter era uma característica que precisávamos naquele lado que o Lino estava jogando. O resto do time estava num nível muito alto. Eu não via, sinceramente, ninguém com a necessidade de trocar, porque todo mundo estava fazendo um jogo do nível altíssimo. Plata, Arrasca, Carrascal, os 2 volantes e os laterais estavam dando a estabilidade para o time que melhor contra-ataca do campeonato. Tínhamos que parar esses contra-ataques, e a partir do momento que eu senti que o cansaço chegou no Arrascaeta e também no Carrascal, que estava sendo um espetáculo, eu optei sim por trocar, né? Então as trocas muitas vezes elas vêm, às vezes eu troco já logo porque eu vejo que os jogadores não estão bem, mas hoje eu via que todos eles estavam num nível altíssimo, e por isso que segurei até quando eu senti que caiu o nível. Não por trocar, muitas vezes vai melhorar, às vezes as trocas não dão certo, então eu vou muito do que eu estou vendo no campo.
Depois do Juninho, é uma opção técnica. Eu tenho agora o Plata, que jogou de atacante, o Bruno, que joga de atacante, o Pedro, que joga de atacante, o Wallace, que também joga de atacante. E nesse momento, para mim, quando eu monto o banco, monto o time que vai jogar, monto o banco, eu tenho que montar as opções e, para mim, nesse momento, optei por essas opções. E o Juninho não foi meu escolhido, mas está treinando bem, está se esforçando muito e com certeza faz parte do elenco, e a partir do momento que precisar, ele está disponível para jogar. Oi, Felipe, aqui à tua direita. Parabéns aí pelo ano à frente do clube. Queria que você fizesse uma análise, depois do resultado de hoje, de como está o campeonato na tua cabeça, olhando para a tabela do campeonato. O Flamengo está com 3 pontos na frente do Palmeiras, tem um jogo a menos. O Palmeiras tem um jogo a menos, e esse jogo vai ser cumprido do Palmeiras a menos na semana da data FIFA, na semana que vem. E aí o Flamengo, os dois ficam com o mesmo número de pontos. Se o Palmeiras vencer esse jogo, ele passa à frente por conta do número de vitórias. Os últimos 3 jogos no Maracanã, o Flamengo empatou. Grêmio, Vasco e hoje. Como é que você está vislumbrando isso para frente, tendo um confronto direto ainda contra o Palmeiras, um jogo a fazer contra o último colocado do campeonato? E se você está achando que hoje o resultado pode ter interferido na tabela, na classificação, olhando um pouquinho para frente? Hoje é um resultado absolutamente normal, primeiro contra segundo. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, são 38 rodadas, e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. Estamos na briga, esses 3 clubes, né? Hoje era uma grande oportunidade para a gente deixar o Cruzeiro para trás, não conseguimos, mesmo assim temos uma vantagem de pontos considerável para eles, com esse jogo a menos, né? Contando se vencesse esse jogo, e é verdade que o Palmeiras está vencendo o jogo que falta, estaria empatado a pontos com nós, mas existem muitos jogos pela frente, e o que nós temos que ver é que nós estamos na briga, que a primeira fase do retorno, os primeiros 9 jogos são complicados, estamos melhor nesse momento que estávamos no retorno, no turno, 3 pontos a mais somamos nesse primeiro começo de retorno do que o turno, não sei se me expliquei bem. E ainda temos, como você falou, confronto direto com o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro. Tem jogos difíceis, nós temos jogos difíceis. É o campeonato mais competitivo do mundo. E vai ganhar quem for mais regular no final e vai ser a melhor equipe no final das contas. Por isso, pés no chão, humildade, continuar trabalhando e tentar ser campeão. Boa noite, Felipe. Marcos Gabriel, da Rádio Vai Vai Brasil Itália. Bom, hoje foi mais uma boa partida do Jorge Carrascal, o colombiano, que fez sua segunda, terceira partida seguida jogando muito bem. E eu queria saber se você enxerga ele mais como um meio armador ali para ser um reserva do Arrascaeta, como muita gente veio falando quando ele foi contratado, ou se você enxerga ele como um jogador que pode jogar ao lado do Arrascaeta, às vezes aberto na esquerda, às vezes mais centralizado, mudando de posição com o Arrascaeta. Os dois podem jogar juntos, já jogaram juntos os últimos 2 jogos e foram muito bem juntos. É um jogador que consegue fazer toda a fase defensiva, pressiona, corre para trás, ataca espaço, tem muita qualidade, se associa com os companheiros, entende muito bem o jogo, entende muito bem o modelo e está cada vez mais se firmando na equipe, porque é um jogador com uma qualidade extrema. A posição dele, ele quer jogar. Então, claro que ele é meia, né, todo mundo sabe disso, mas ele pode jogar na ponta da esquerda, pode jogar de falso 9, pode jogar de 9 e também pode jogar na meia. Então, é um jogador com um talento imenso e estamos muito felizes. Felipe, boa noite. Davi Ferreira, do Jornal o Globo aqui. Continuando a pergunta do colega que anteriormente falou que o Flamengo está desde a goleada contra o Vitória sem vencer em casa no Brasileirão, né? E aí tem alguns tropeços contra times também da parte de baixo da tabela, tem o jogo de hoje empate com o Cruzeiro, teve aquele jogo com o Estudiantes, que enfim, é um outro perfil também. Enfim, como é que você está vendo o rendimento geral, de maneira assim, da equipe? Né? Não só jogando em casa, mas também alguns jogos que tem sofrido um pouco com os resultados, né? O jogo contra o Corinthians também é muito difícil, mas de maneira geral, como é que você está vendo o rendimento da equipe nesse momento, de um mês para cá, enfim, subindo, descendo, enfim, sua visão? Vejo o meu time muito bem. Hoje fizemos um jogo super competitivo, fizemos um jogo taticamente muito sólido, criamos as chances, entendemos espaços, paramos bastante
os contra-ataques deles que era o forte deles. No jogo do segundo tempo, final do primeiro tempo, segundo tempo do Corinthians foi muito bom, o começo foi horrível. O jogo do primeiro jogo do Estudiantes foi excelente, o segundo jogo não foi bom. O time, eu vejo o meu time entendendo tudo muito bem, trabalhando muito bem e num grande momento, porque somos líderes, somos co-líderes, né, na verdade, com o Palmeiras, estamos vivos na Libertadores e jogar mal faz parte, às vezes, do processo. Hoje foi um jogo de altíssimo nível, como eu falei, aonde tanto o Jardim como eu nos preparamos muito para essa partida. Infelizmente o árbitro não estava à altura do jogo, picotou demais o jogo, não deixou fazer o jogo com a intensidade que os jogadores queriam jogar e se complicou no critério. Mas mesmo assim o time lutou até o final, conseguiu, acabou dentro da área do Cruzeiro. Infelizmente não conseguimos colocar a bola para a rede, mas o time fez um grande jogo. Agora temos o Bahia, continuar na mesma forma e tentar vencer para continuar lutando pelo título. Felipe, aqui, boa noite. Você falou aí sobre o Bahia. Domingo o Flamengo vai enfrentar o Bahia na Fonte Nova. E além do adversário, um adversário muito bem treinado pelo Rogério, que costuma emplacar uma dificuldade muito grande lá dentro, tem a questão do gramado, né? No último final de semana, o próprio Rogério falou que a maneira que está o gramado da Fonte Nova dificulta o jogo do Bahia, que sai jogando, que sai tocando, que sai criando lá de trás, muito semelhante ao estilo de jogo que você tem aqui no Flamengo. Queria saber de você assim, o quanto isso te preocupa e o que você já pensa para esse jogo, já que além de um adversário muito bem treinado, um treinador que já está há bastante tempo, você também vai ter essa questão do gramado lá que realmente está muito ruim. Obrigado. Eu acredito que, não sei se nesse tempo que tiveram do último jogo até agora vai melhorar um pouco, né? Não sei, mas como ele mesmo falou na coletiva, prejudica o Bahia também, prejudicam os dois. Mas estamos aí acostumados a jogar em vários tipos de gramados diferentes, em grama sintética, e jogamos em vários jogos diferentes, com bolas diferentes, então os jogadores estão adaptados e preparados para poder enfrentar o Bahia, mesmo com gramado ruim, e tentar vencer. Obviamente que se está realmente péssimo, gerará adaptações dentro do que é o jogo, mas eu acredito que os jogadores vão se adaptar rápido. Muito bem, tá aí Felipe Luiz, passando aí, portanto, para falar com os jornalistas, para falar com os repórteres na entrevista coletiva. E a gente, claro, né, sempre tem uma análise perfeita, né, das falas do Felipe Luiz. Ele sempre traz realmente tudo aquilo que os críticos, os analistas, todos nós que gostamos de futebol queremos ouvir, que é a análise da partida, né? E não a rodeios, né? Como alguns outros treinadores gostam de frisar, né? Muitos reclamam de arbitragem. Enfim, o Felipe Luiz não, ele traz uma análise correta, né? Concreta daquilo que é perguntado e daquilo que os fãs, os analistas querem saber sobre a partida. Bom, deixa eu colocar aqui no centro da tela aqui para você ter noção a tabela de classificação do Brasileirão nesse momento. Vou colocar aqui mesmo, deixa eu só ver se pronto. Aqui como está dessa forma aqui, portanto, tabela de classificação nesse momento, né, Campeonato Brasileiro, Flamengo 55 pontos, Palmeiras com 52, Cruzeiro com 51, Botafogo com 43, Mirassol com 43, Bahia com 40 pontos. São 6 primeiros aí do Brasileirão, portanto são esses aí os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. Gente, então muito obrigado pela sua audiência. Eu deixar mais uma vez aqui o pedido para você, carinhosamente para você se inscrever, curtir, comentar, deixa o seu like, comenta, compartilha. Está aqui o nosso Pix também para você ser um apoiador do canal. Você pode ser um apoiador também através aí do nosso Pix. Muito obrigado a cada um. Uma boa noite, bom descanso. Se você está assistindo esse vídeo ainda nessa noite de quinta. Se não, um bom dia e tudo de bom para você. Muito obrigado desde já e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Tchau, gente!